Este é o canal Disco, Livro e Fé, é um prazer tê-lo aqui. E no lado B de hoje estarei dando continuidade à série A Balança do Sábio. A série leva este nome porque tanto no livro de Provérbios quanto no livro de Eclesiastes, o autor ou os autores frequentemente utilizam uma expressão dizendo: melhor é alguma coisa do que outra coisa. É como se colocasse na balança duas situações ou duas atitudes e dissesse qual é a melhor, qual é a correta, qual é a mais importante. Quero lembrar que tudo que eu disser você deve examinar e ficar com o que é bom. Aproveito para pedir que curta, comente e compartilhe não somente este como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo, e convido-lhe a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. E o tema de hoje é prestígio e posição. E o verso base está em Provérbios 25, versos 6 e 7, que diz: não se engrandeça na presença do rei, e não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que ele diga: suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. Jesus disse algo semelhante quando estava na casa de um fariseu. Disse ele: quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas, quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Uma lição clara que podemos tirar destes textos é que devemos ser humildes. Não nos considerar melhores do que os outros, ou não nos considerarmos demasiadamente importantes. Não buscar, por orgulho, lugares de destaque, ou querer aparecer e ser o centro das atenções somente para alimentarmos o ego e nos sentirmos o melhor, o maior, o mais honrado, o mais digno. Somente conquistamos prestígio, só devemos alcançar lugares de destaque por reconhecimento dos outros e não simplesmente por nós mesmos, por auto-intitulação, por acharmos que, de fato, somos mais dignos. Por exemplo, alguém somente se torna um rei de verdade por eleição, fora de uma sucessão familiar, porque houve um povo que o elegeu, que o reconheceu como o mais capaz para reinar, o mais digno de assumir o trono. Alguns podem até mesmo ocupar essa posição por outros meios, até mesmo cruéis, como muito ocorreu no tempo veterotestamentário, onde alguém assassinava o rei e tomava o seu lugar no trono, à força. Mas não há honra nisso. No livro O Príncipe Caspian, que é o quarto livro na ordem cronológica da obra As Crônicas de Nárnia, há um diálogo interessante entre o grande leão Aslan e o garoto chamado Caspian. Inclusive, aqui no canal tem vídeos sobre todos os livros de As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Deixarei o link na descrição para você conferir depois. O leão perguntou a Caspian: bem-vindo seja, príncipe. Sente-se bastante forte para reinar? Caspian, não se sentindo forte o suficiente para reinar, respondeu: mas eu não passo de um garoto. Então Aslan replicou:
Muito bem. Se dissesse que tinha certeza de que era forte o bastante para reinar, seria prova de que não estava apto para reinar. Aqueles que se sentem capazes, que se sentem dignos, é porque não merecem tal posição. Tem uma frase exatamente neste estilo de melhor é uma coisa do que outra, que infelizmente não me lembro o autor, que diz: é mais belo merecer recompensas sem recebê-las do que recebê-las sem ser digno delas. Podemos tirar esse ensinamento. Não queira ocupar uma posição à força, nem por se achar digno de algo, por mais capaz que você possa ser. Deixe que os outros decidam sobre isso. Quando falo de posição, de lugar, de destaque, pode ser várias coisas. Algum cargo no trabalho ou em qualquer outro meio onde existe uma hierarquia, algum cargo na igreja ou até mesmo uma fama. Em Provérbios 27, verso 2, diz: que outros façam elogios a você, não a sua própria boca, outras pessoas, não seus próprios lábios. Muitos gostam de se gabar, de exaltarem a si mesmos, dizendo, por exemplo, que é o melhor cantor, que é o mais sábio, o mais isso, o melhor aquilo. Até mesmo no meio religioso, há muitos que nos dias de hoje ficam se intitulando com ar de superioridade, dizendo: eu sou homem de Deus, eu sou profeta, eu sou. Sinceramente, eu não me agrado nada disso. Se somos homens de Deus, glória a Deus por isso. Bom que sejamos mesmos. Se somos bom em algo, talvez até mesmo o melhor em algo, glória a Deus por isso. Mas não precisamos ficar a falar isso com nossos próprios lábios e nem mesmo nos acharmos dignos dessa posição. Não devemos nos autoafirmar. É melhor que fiquemos calados e deixar que os outros digam: olha, lá vai ali um homem de Deus. Olha, lá vai ali uma mulher de Deus. No livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 14, Deus se revela a Moisés dizendo: eu sou. Jesus declara no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Enfim, o Pai Celestial é o que é, e Jesus é o que diz ser. Mas nós somos como uma neblina que aparece por um tempo e logo se dissipa. Somos como um sopro ou como uma sombra que passa. Como diz em Tiago, capítulo 4, versículo 14, e no Salmo 144. Na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, do versículo 3 a 5, Paulo diz: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Não digamos que somos o que não somos, e se somos alguma coisa, que bom, podemos nos orgulhar disso, ou seja, nos alegrarmos em sermos bom em alguma coisa, alguém útil, um bom exemplo, mas nunca nos comparando, nos achando melhor que o outro. Há muitos exemplos de pessoas que consideraram a si mesmo superiores, melhores, mais importantes que os outros e foram envergonhados. Estou certo de que, se pensarem um pouquinho, irão conseguir lembrar um caso de algum artista, alguma celebridade, alguma figura histórica ou até mesmo de alguém próximo a você no qual ocorreu isso. Aquelas pessoas que buscam aparecer mais do que deveriam.
Em Provérbios 16, verso 18, diz: O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Para encerrar, vou contar uma pequena história. Há na mitologia grega um personagem chamado Ícaro. Ele era filho de Dédalo, que foi o que construiu o labirinto para aprisionar o monstro Minotauro, outra figura bem conhecida da mitologia grega. Em certa ocasião, o rei Minos, de Creta, mandou prender Dédalo e seu filho Ícaro neste labirinto que o próprio Dédalo havia construído. Como o rei Minos controlava a terra e o mar, Dédalo pensou escapar pelo céu. Dédalo, que era muito criativo e habilidoso, construiu asas para ele e seu filho poderem escapar voando. Ele fez as asas com cera e colocou nelas penas de aves. Antes de escaparem, ele alertou ao seu filho Ícaro para que não voasse muito alto, próximo demais do sol, pois se o fizesse, a cera derreteria com o calor do sol e ele cairia. E disse também para não voar muito baixo, próximo ao mar. Aconteceu que Ícaro, deslumbrado com a imagem do sol, voou em direção a ele, talvez até com certo orgulho, se sentindo como um deus, esquecendo-se da orientação do pai. As asas derreteram, Ícaro caiu e morreu. Essa história ilustra bem o que os textos que lemos dizem. Não há problema em voar, em alcançar lugares altos, posições de destaque, mas não forcemos chegar a um lugar por orgulho, por sentirmos-nos poderosos, imbatíveis e incomparáveis, pois nossa queda será terrível. Encerro por aqui, mas no próximo vídeo estarei dando continuidade ao tema Prestígio e Posição, da série A Balança do Sábio. Que a paz seja com você e até o próximo Lado B.